Começamos a história com o protagonista Yu Natsumi, que é um garoto bastante tímido e ruim em vendas. Vemos ele sozinho tentando vender seus acessórios de flores feitos à mão por ele mesmo, mas como não consegue vender nada, não lhe resta outra opção a não ser voltar todo desanimado para a sala de ciências. No entanto, no momento em que abre a porta, ele se depara com uma linda garota de cabelo azul que parecia estar esperando por ele há um tempo. Ela imediatamente se joga em cima dele e diz que ele não deveria deixar sua lojinha desassistida, pois há alguns instantes algumas garotas foram até lá comprar. O protagonista até se anima com a notícia, mas logo depois diz que tanto faz, porque mesmo que tivesse na loja, não venderia nada de qualquer jeito. A garota comenta que na verdade as garotas compraram sim, e para ser exata, foram 15 clientes que compraram 27 acessórios no total. Então, ela entrega o dinheiro das vendas e o protagonista tenta agradecer, mas depois desvia o olhar. Ela percebe que ele é bem reservado, mas ainda assim quer saber o motivo dele querer vender 100 acessórios daqueles. Sob muita pressão de uma garota bonita, Yu não tem outra escolha a não ser contar a verdade. Ele diz que teve uma discussão com seus pais, porque seu sonho é abrir sua própria loja um dia, enquanto os pais querem que ele seja funcionário público. Isso o levou a dizer a eles que faria o que quisesse da vida se conseguisse vender 100 acessórios no festival da escola. Ao ouvir sua situação, a garota imediatamente começa a rir e até joga suco nele, dizendo que era óbvio que os pais dele tentariam impedi-lo, já que tem um plano de vida muito imprudente. O protagonista fica bravo por uma desconhecida zombar dos seus sonhos, mas a coisa muda quando ela pergunta quantos acessórios ainda faltam vender. Ele responde que uns 68. Com essa informação, ela tira a tiara do cabelo e promete que ela, Himari Inozuka, vai se encarregar de vender todos no dia seguinte. O tempo passa e agora vemos o protagonista saindo da sala, mas antes de ir embora, ele percebe que algumas garotas estão perguntando para Himari sobre uns brincos que viram numa foto recente dela no Instagram. Ela conta que são de uma loja online chamada Yu, e o mais importante, são feitos à mão. Voltando para o protagonista, agora o vemos na sala de ciência tirando algumas fotos e progredindo em seu trabalho do dia para fabricar novos acessórios. Agora, ele vende online pelo mini mercado de sua família, já que menores não podem dirigir negócios. Para o protagonista, é o seu mundo privado, afastado de tudo, e ele gosta de trabalhar sozinho. Mesmo que sua família reclame, ele é um criador e gosta de criar na solidão. Mas logo sua solidão acaba quando Himari aparece atrás dele e diz que ele criou mais uma grande peça. Ela abraça ele, mas ele diz para ela não fazer esse tipo de coisa enquanto ele estiver trabalhando. Himari diz que ele já a ignorou por uma hora e senta no colo dele dizendo que ele deve parar de trabalhar. Yu se afasta dela, mas ela novamente abraça ele. Ele levanta tentando fazer ela se soltar, mas ela não larga e ele acaba se rendendo. O protagonista pensa que esse é o seu dia a dia, no pátio próprio dos dois criado durante 2 anos. Yu recorda de quando eram mais novos. Ele perguntou por que Himari tinha salvado ele, mas ela disse que não salvou, apenas sentiu vontade de vender os acessórios. Mesmo assim, ele deve uma a ela. E ele pergunta como pode pagar. Ela diz que quer os olhos dele, o que deixa Yu sem reação. Mas logo ela explica que não está falando de algo violento, está falando no brilho dos olhos dele quando ele trabalha. Ela não quer que ele mostre esses olhos apaixonados a mais ninguém, apenas a ela. Em troca, ela venderia todos os produtos dele e eles compartilhariam um destino como amigos inseparáveis. E eles ficaram juntos desde então. Enquanto comem, Yu pergunta para Himari como foi com a agência que tinha entrado em contato com ela, mas Himari diz que rejeitou a proposta, pois precisa focar na venda dos acessórios, e comenta que quando Yu estiver mais velho, eles vão precisar casar, mas ele diz para ela não brincar com esse tipo de coisa, pois o irmão dela já o chama de cunhado, e Himari diz que seu irmão gosta muito dele e não seria bom se ele se casasse com outra garota. Yu comenta que para casar primeiro é necessário sair com alguém, e Himari pergunta se ele ainda pensa na garota do ensino fundamental por quem ele era apaixonado, e diz que parece que essa história é inventada. Acrescenta que agora é hora de começar a focar nas garotas de verdade e conseguir uma namorada. Yu diz que talvez conseguisse uma namorada se Himari não andasse com ele para todo lado, mas ela diz que mesmo andando com ele, conseguiu ter namorado, e diz que só vai casar quando ele abrir uma loja. E se ele não casar com ela, ela vai acabar tendo um casamento arranjado com alguém velho e será horrível, pois a família dela é de nobres e fazem esse tipo de coisa. Yu fala que vai ajudá-la e ela começa a rir dizendo que esse tipo de coisa não acontece
acontece e que estava só brincando. Em casa, Yu lembra que quando eram mais novos, Himari queria fazer um trato. Se eles estivessem solteiros ao completarem 30 anos, deveriam se casar. Mas Yu negou e disse que preferia garotas mais modestas. E Himari ficou animada, pois foi a primeira vez que ela foi rejeitada. Na escola, um garoto pergunta se Himari está saindo com Yu e diz que ela vale muito mais. Mas Himari olha para o garoto e diz que isso não é da conta dele. Ela fica chateada e pensa que as pessoas não entendem que eles são apenas amigos. As pessoas acham que não pode existir amizade de garoto e garota, mas pode. Himari pensa que se um dia Yu conseguir uma namorada, ela gostaria que a namorada aceitasse a relação deles, pois não gostaria de se afastar de Yu. Enquanto está na máquina de bebidas, Yu vê uma garota de cabelo preto e começa a olhar para ela sem parar. Ele pensa que não suporta as garotas lindas, mas gosta delas. É uma contradição, mas ele as usa como inspiração para criar suas peças. Logo, ele vê que a garota está usando um bracelete que ele fez para o festival, e ele achou que só Himari teria uma peça dessa época. Logo, o bracelete se rompe e a garota fala que não é possível, e seus olhos ficam cheios de lágrimas. Yu fala que pode consertar, mas a garota faz um olhar de raiva e ele diz que só falou porque achou que era importante para ela. Ele começa a correr e pede para ela esquecer. Yu pensa que se Himari souber disso, vai ficar zombando dele e ele vai levar esse segredo para o túmulo. Porém, ele acaba contando e Himari fica muito animada dizendo que mais alguém tem uma das primeiras peças dele. Um colega de outra turma chamado Makishima aparece e diz que foi fazer companhia para Yu. Logo, ele começa a disputar com Himari pela atenção de Yu. Yu comenta que eles já saíram e pergunta por que eles se dão tão mal. Himari reclama dizendo que Makishima saía com ela enquanto saía com mais 5 garotas e foi muito ruim. Mas ele diz que é culpa dela por ter aceitado a proposta de alguém que ela nem gostava. Yu pergunta qual o motivo da visita de Makishima. Makishima comenta que Yu falou com uma garota e ela quer que ele conserte o bracelete. Logo, a garota aparece e Makishima chama ela de Rin. Mas, ao ver a garota, Himari chama ela de Enochi. Himari conta que o irmão mais velho dela e a irmã de Enochi estudaram juntos, e por isso ela a viu algumas vezes. Além disso, eles descobrem que Enochi e Makishima são amigos de infância. Yu pega o bracelete e Enochi faz cara de raiva. Himari diz que ela não deve ficar tão chateada, mas Enochi diz que não está chateada. Logo, Himari coloca um espelho na frente dela e Enochi cai para trás ao ver como estava sua cara. Himari diz que ela é desajeitada e as duas começam a brigar. Yu percebe que Enochi é a única capaz de vencer Himari, mas Enochi se descontrola quando Himari segura seus seios. Por fim, Yu conserta o bracelete e Enochi sorri agradecendo. Na hora de ir para casa, Himari e Enochi vão juntas, e Enochi pergunta que tipo de relação eles têm. Himari diz que são apenas amigos e pensa que Enochi nunca entenderia Yu, mas Enochi mostra uma foto de Himari com um acessório e diz que percebeu que é Yu que faz aqueles acessórios. Himari pensa que achou que só ela compreendia Yu, mas ela foi arrogante, e a ideia de que sua amizade estava acima de tudo não foi mais do que uma ilusão dela. Em casa, Yu se pergunta quando foi a última vez que falou com uma garota que não fosse Himari. Logo, Sakura aparece e Yu pergunta se ela pegou o turno da noite. Ela diz que sim e que ele parece cansado. Yu confessa que não é muito bom com mudanças. E Sakura pergunta que tipo de mudança ele poderia viver se só brinca com seus acessórios. Yu conta o que aconteceu e Sakura diz que ele pode usar Enochi como inspiração, pois ele sempre usa Himari como inspiração e ultimamente suas peças parecem todas iguais. É como se tivessem o mesmo ar e ele deve aproveitar essa oportunidade para inovar, pois eles têm um trato e se ele não abrir sua loja aos 30 anos, ele vai abandonar essa ideia e ficar a cargo do mini mercado. Além disso, ele vai poder casar com Himari e assim terão uma garota linda trabalhando para eles. Yu pensa que sua irmã é desprezível. Na escola, Yu pensa que Sakura tem razão. Ele não tem muitos clientes habituais, sempre pensou que cada acessório era único, feito para fazer a dona brilhar por um breve momento. Mas isso era só uma desculpa. Makishima pergunta a Enochi como ela foi com Yu, e ela diz que não aconteceu nada. Então, Makishima pergunta se ela não quer a ajuda dele para saber qual deve ser seu próximo movimento. Mas a conversa deles é interrompida por Himari, que chega e começa a brigar com Makishima. E quando ele vai
vai embora, Himari diz que tem uma ideia incrível e pergunta se Enochi quer ouvir. Enochi diz que não está gostando nada disso. Yu está cuidando das flores e Himari aparece e diz que ele estava distraído na aula. Yu admite que está pensando no tema para a próxima peça. Quer que o tema seja algo como a paixão romântica e o desespero de um coração partido. Himari ri e pergunta por que de repente ele está preocupado com o amor. Yu conta sobre a conversa que teve com a irmã, e Himari diz que ela tem razão. Yu sempre faz o que ele gosta, mas ele também deve valorizar a perspectiva das clientes. E o tema do amor encanta as garotas. Yu diz que Himari não entende de amor, e ela diz que é um fato, porém os garotos se declaram para ela, então ela domina a cadeia alimentar. Yu chama ela de rainha do amor e pergunta o que é o amor. Himari diz que é querer beijar e dormir com a pessoa, mas Yu diz que isso é luxúria. Himari diz que para sentir isso é necessário ter amor. Yu pergunta qual a diferença, e ela diz que talvez seja um receptor para a atração romântica. E logo pergunta que coisas deixam ele animadinho. E também pergunta como ele se sentiria beijando Enochi. Yu pergunta por que ela colocou Enochi na conversa. E Himari diz que é melhor imaginar com um modelo em mente. Yu pensa que novamente ela está fazendo esse tipo de coisa, mas ela também não tem experiência no amor, e conclui dizendo que nunca olhou para uma garota e quis beijá-la. Himari pergunta se ele não quer testar beijando ela, mas Yu diz que só devem fazer isso com quem sentem uma atração romântica. Himari diz que não sente atração por ele, mas ele é seu melhor amigo, e nenhum dos dois sabe o que é querer beijar alguém. E se provarem, talvez saibam se já sentiram esse sentimento por alguém. Yu pensa que é uma ideia absurda, mas Himari segura a mão dele e diz que ele não sente nada quando ela faz isso, e o beijo é um contato parecido. Himari diz que devem se beijar e começa a se aproximar de Yu, e pensa que ela está brincando e vai começar a rir, mas mesmo assim o rosto dela está vermelho e ela está perto demais. O coração dele começa a bater forte e ele pensa que ela é tão linda, então ele fecha os olhos, mas nada acontece. E quando ele abre, percebe que Himari está segurando o riso. Ele diz que sabia que era brincadeira e ela diz que vai compensá-lo por ter sido tão má. Então pede que ele reserve o sábado para ela. Ele pergunta para o quê, mas ela diz que é segredo. No sábado, Yu se encontra com Himari e descobre que Enochi foi junto. E ela está muito tímida. Yu pensa que parece um jogo quando reinicia. Himari pergunta como está a criação da nova peça, mas Yu ainda não tem nenhuma ideia. Himari diz que ele precisa tentar coisas novas, e para isso tem Enochi, que aceitou ser sua modelo. Himari diz que é a forma de Enochi agradecer por ele ter consertado o bracelete. Himari sugere que tirem fotos de Enochi, e Yu diz que isso é atrevido até para alguém como Himari. Mas Himari diz que Enochi é tímida, e se não pressionar, nada vai acontecer. Yu pergunta do que ela está falando, e novamente Himari diz que é segredo. Yu prova para ver quais cores ficariam boas em Enochi, e quando coloca um colar no pescoço dela, ela fica muito envergonhada. Depois, ele diz que provaram muitas peças e agora ele vai testar algumas flores e pensar em algo. Enochi olha algumas flores com Yu e diz que são lindas, e comenta que é igual àquela vez. Yu pergunta do que ela está falando e Enochi se afasta e pede para ele esquecer. Enquanto isso, Himari pensa que já decidiu e vai apoiar a relação deles, e deixa eles sozinhos enquanto vai comprar uma bebida. Yu conversa com Enochi sobre as flores e ela pergunta por que ele gosta tanto de flores. Yu conta que quando era mais novo foi a um jardim botânico. Ele acabou se perdendo e encontrou uma garota. Acabou ajudando ela a encontrar os pais e usou o dinheiro de sua mesada para presenteá-la com uma flor. A garota colocou a flor no cabelo e disse que levaria a flor para casa e que colocaria no cabelo todos os dias para lembrar dele. Certamente, a flor murchou e por isso ele começou a aprender sobre flores, para aprender a conservá-las. Enochi pergunta se a flor era um hibisco. Ela diz que Yu falou que a flor era linda, como a cor do cabelo dela. Ela sempre detestou a cor do cabelo, mas desde então deixou de parecer
ser feio, e as flores de Yu a encontraram. Ele fica impressionado e agradece a ela por contar, e Enochi sorri pra ele, e em um banco tem a bebida dos dois. Yu tenta ligar pra Himari, mas ela não atende e ele para de tentar quando Enochi pede o número dele. Em casa, Himari pensa que parece o destino. Ela queria apoiar a relação deles, mas estava equivocada. Eles não precisam da ajuda dela. Ela está feliz, quer que eles sejam felizes juntos. Mas ela nunca tinha visto os olhos de Yu daquele jeito. Ele parecia estar muito distante, e ela não conseguiu voltar para onde os dois estavam, mas não sabe o porquê. Na escola, Yu está cansado pois não dormiu bem. Ele jamais pensou que seu primeiro amor seria Enochi. Ele tentou comentar o assunto com Himari, porém ela não respondeu às mensagens dele. Himari aparece e começa a conversar com ele, mas sempre que ele tenta se aproximar dela, ela foge e diz que precisa ficar a 3 metros de distância dele. Yu pergunta qual o problema, e antes que ela possa responder, Enochi aparece e deseja bom dia. Yu percebe que ela está mais amável com ele, e pensa que essa mudança aconteceu da noite para o dia. Ele diz que Himari não quer se aproximar, e Enochi engana Himari dizendo que tem biscoitos. Quando Himari se aproxima, ela captura. Enochi presenteia Yu com biscoitos, e quando ela vai embora, Himari diz que o amor está florescendo. Mas Yu diz que eles não estão saindo. Himari pergunta por quê, pois Enochi é o primeiro amor dele. Nesse momento, Yu percebe que ela escutou a situação toda. Himari tenta fugir, mas ele encurrala ela e pergunta por que ela foi embora. Além disso, ela está estranha e ainda tem a história de praticar o beijo. Yu pergunta no que ela estava pensando, mas ao olhar para ela, ele percebe que ela está vermelha e para de falar. Ela diz que ele está falando loucuras. E Yu conclui dizendo que não tem nada com Enochi e duvida que ela queira algo com ele. Himari tapa a boca dele, diz que ele é um tonto e vai embora. Yu lembra de como ela ficou vermelha e pensa que ela estava muito linda, mesmo que ele odeie admitir isso. Enquanto está trabalhando na nova peça, Yu pede para Enochi segurar Himari. E assim, ele consegue terminar o trabalho mais rápido que o normal, já que normalmente Himari o atrapalha no processo. Himari diz que Yu está louco por ela, e se Enochi não estivesse ali, ele tentaria beijá-la de novo. Yu pede para ela não tocar nesse assunto. Os dois começam a brigar sobre o assunto, e ao ouvir tudo, Enochi sai incrédula. Então, Himari começa a rir sem parar e diz que deveria ter gravado toda a cena. Ela pede ajuda a Yu para levantar, pois riu tanto que está sem força, porém quando Yu se aproxima, ela puxa ele e diz que eles deveriam fazer, pois Enochi acha que eles fizeram. Isso faria dele um homem. Os acessórios têm a temática do amor, e ele poderia fazer isso com ela. Yu se pergunta o que está acontecendo. Realmente não teria problema, pois eles estão sozinhos. Ela significa muito para ele, mas ao mesmo tempo ela é tão linda. Ele se aproxima dela e se pergunta como pôde vê-la apenas como amiga todo esse tempo. Mas ele escuta um barulho e percebe que ela tirou uma foto dele, e tudo não passou de uma brincadeira. Ele se afasta dela e pensa que quase perdeu a calma, enquanto Himari reclama baixo dizendo que deu a luz verde e ele deveria ter feito direito. Yu pergunta se ela está falando mal dele, mas ela vai embora dizendo que ele está histérico. Yu se pergunta o que ela quer dele. Makishima conversa com Yu e pergunta como ele está indo com Enochi. Yu pede para ele não se envolver nisso, pois já basta Himari, que está muito estranha. Makishima pergunta estranha como, e Yu diz que ela sempre fica muito perto dele, mas ultimamente ela tem se esforçado demais, e Makishima diz que vai investigar. Yu tira fotos de Enochi para ter ideias para a nova peça, porém todas as fotos parecem iguais. Himari vai até o ouvido de Enochi e fala algo que faz Enochi olhar para ele com a expressão perfeita. Depois, Himari diz que só estava brincando e Enochi bate nela. Mais tarde, Yu pergunta o que Himari falou, mas ela diz que é segredo. Himari pede para Yu criar uma peça romântica para ela também, para um dia quando ela se apaixonar. Ao ver a expressão de Himari, Yu pensa que não podia admitir, mas queria ela para ele. Não se sente isso por uma amiga. A choker que ela usa representa a relação de amizade que eles têm.
e ele jurou que seria assim para o resto da vida. Então, ele diz que não pode fazer a peça, pois são apenas amigos. Himari diz que já imaginava e sai andando. Em casa, ela pensa que foi rejeitada, mas já sabia, pois é a melhor amiga dele e só estava brincando. Mas para ela, ele é mais do que um amigo há muito tempo. Ela viu ele olhando com paixão para Enochi. Gostaria que tivesse sido para ela, mas escondeu os sentimentos e agora o perdeu e vai seguir no papel de amiga para não perder nada mais. O grupo sai para jantar e Yu mostra a nova peça. Makishima sugere que Enochi seja o modelo principal de Yu e ele diz que não vê problema, mas nesse momento Himari bate na mesa e diz que nem pensar. Ela logo percebe a reação que teve e diz que só estava preocupada com Enochi. Makishima pergunta se ela se sente ameaçada, mas ela diz que não é isso. Yu comenta que as peças são sobre amor e Himari não entende do tema. Ele não quer que ela se force. Além disso, é irritante quando ela faz aquelas coisas com ele. Yu pensa que pode aguentar até certo ponto sem cair aos pés dela, e vai ser bom ter Enochi por perto para frear Himari. Ele diz que dessa vez não vai concordar com ela. Himari tenta se acalmar, mas não consegue, então joga suco em Yu e diz que devem romper, pois ela não quer falar com ele nunca mais. Yu manda mensagem para Himari, mas ela não responde. Na escola, ele tenta chamar a atenção dela, mas percebe que Himari está empenhada a ignorá-lo. Ela encaminha uma mensagem para Yu e ele vê que ela vai ser contratada por uma agência e vai para Tóquio. Yu pergunta se é mesmo verdade, mas Himari foge dele. Yu encontra com Enochi e diz que precisam encontrar Himari. Os dois montam uma armadilha com biscoitos e uma bebida para tentar atrair Himari. Himari aparece dizendo que a armadilha não vai funcionar, então pega os biscoitos e sai correndo. Yu vai atrás dela e quando já estão cansados eles param. Yu pergunta se ela está tão chateada só por Enochi ser a modelo. Nesse momento, Himari bate no rosto dele e diz que não se importa com Enochi. Ele é que deixa ela chateada. Yu diz que Himari não se importa com ele e esse tempo todo ele só foi um brinquedo para ela. Ela fica quieta e ele pede para ela dizer alguma coisa. E enquanto estão brigando, sem querer, Yu bate a mão na choker de Himari e ela quebra. Yu pede desculpa, mas depois diz que isso não importa, pois Himari só queria alguém para fazer acessórios para ela. Himari começa a chorar e diz que poderia falar o mesmo dele, pois ele só queria um ajudante e não hesitou em trocar ela por Enochi. Ele deixou Enochi usar os acessórios primeiro, sendo que ele disse que esse papel seria dela, e somente dela. Himari diz que já sabe o que é o amor e deseja que eles sejam felizes, mas não vai se conformar em ser a segunda opção de Yu. Ela tira a choker, joga em Yu e sai correndo dizendo que vai para onde precisam dela de verdade. Em casa, Yu manda uma mensagem para Himari perguntando se ela vai mesmo para Tóquio, e ela diz que sim. Yu pensa que as pessoas nunca precisavam dele, ninguém o entendia, mas graças a Himari seus acessórios criaram vida. Ele prometeu seguir fazendo os acessórios por ela. É normal ela querer ir embora se ele não cumpriu a promessa. Em Tóquio ela será popular. Se isso é inevitável, cabe a ele fazer seu sonho virar realidade. Em casa, Himari sorri pensando que obviamente não vai para Tóquio. Está fazendo isso para que Yu se arrependa e peça perdão de joelhos. Ela pensa que no dia seguinte ele vai implorar por perdão. Porém, na escola, Yu ignora Himari. Ela pensa que em algum momento ele vai se desculpar, mas Yu não vai atrás dela. Em casa, Hibari, o irmão de Himari, comenta que ela não tem falado com Yu nos últimos dias, pois sua aura de Yu está diminuindo. Himari conta o que aconteceu e, furioso, Hibari começa a brigar com ela e dizer que ela não deveria ter contado uma mentira para manipular Yu. Ele diz que tinha um trato e ela deveria ajudar Yu a abrir sua loja. Por causa disso, no festival do ensino fundamental, ele implorou para Enomoto, a irmã de Enochi, usar as peças de Yu e fazer a divulgação. E Himari não pode fazer isso depois dele ter se humilhado tanto. Ele pergunta o que ela estava pensando, e Himari admite que se apaixonou por Yu. Ao ouvir isso, Hibari se acalma e diz que ela deve lutar pelo que quer. Na escola, Himari pensa
pensa que não entende direito o que o irmão falou, mas vai falar com Yu. Ela está nervosa, então pede para Yu falar primeiro. Ele diz que irá para Tóquio junto com ela, pois ela é a pessoa mais importante para ele. Pode ser que ele não tenha tempo de criar acessórios. E ele pergunta se ainda terá algum valor. Himari pensa que tudo que ela faz com ele tem valor, pois cada segundo que passa com ele é encantador. Ela diz que não irá para Tóquio. Eles podem voltar a ser como antes. Enochi pode ser a modelo, mas Himari quer seguir sendo a principal. Yu concorda e entrega um anel para Himari e diz que aquele é um anel para sua melhor amiga. Himari percebe que tem uma semente e ele diz que é uma semente da flor que tinha na choker. Himari diz que ele deveria escolher ela se estiver solteiro aos 30. Yu diz que tudo bem se estiver solteiro. Quando Himari está saindo do banheiro, algumas garotas se aproximam e mostram uma foto para ela perguntando se aquele não é Yu. E Himari fica surpresa ao ver. Yu manda mensagem para uma mulher e agradece pela ajuda. Descobrimos que na verdade a semente que tem no anel é uma semente de tulipa roxa. Yu pensa que ainda não pode dizer a Himari o que as tulipas roxas significam. Mas um dia ele vai dizer. Sua amiga é muito fofa e ele não aguenta isso. Quando eram mais jovens, Yu começou a tentar evitar Himari. Porém, ela não permitia isso e fazia questão de ficar perto dele. Ela perguntou por que ele estava se afastando. E Yu disse que eles não estavam no mesmo nível. Mas Himari disse que não ligava para esse tipo de coisa e pediu para ele prometer que sempre seria seu melhor amigo e que ele nunca se apaixonaria por ela. Yu prometeu e Himari gravou tudo, o que deixou ele chateado. Yu pensa que mesmo tendo prometido, ele acabou se apaixonando por Himari. Na escola, Yu tenta agir normalmente com Himari, mas por pouco não diz que está apaixonado por ela. Ele tenta se conter, mas sem pensar segura os ombros dela, diz que só tem olhos para ela e pergunta se ela quer sair com ele. Himari fica sem reação e Yu diz que era só brincadeira. Ela finge que não ligou e ele pede desculpa por ter achado que conseguiria enganá-la. Himari vai até o banheiro e lá começa a lavar o rosto sem parar, tentando se acalmar, pois achou que ele estava falando sério. Um professor pede para falar com Yu e ele descobre que reprovou nas provas, pois estava tão concentrado fazendo o anel para Himari que acabou dormindo durante a prova. Mas ele terá uma segunda oportunidade. Poderá fazer todas as provas no domingo. Himari diz que vai ajudar ele a estudar e conta que os alunos descobriram que ele faz os acessórios. A foto que as garotas mostraram para ela mostrava justamente essa descoberta. Yu diz que não se importa, pois não pensava em esconder seu rosto para sempre. Mas Himari diz que isso é ruim, pois as garotas vão ficar atrás dele e vão querer se tornarem suas modelos principais, como foi com Enochi. Yu diz que enquanto Himari usar aquele anel, ela sempre será sua modelo principal. Nesse momento, eles percebem que Enochi viu a cena e ela sai pedindo desculpa pelo incômodo. Himari descobre que foi Makishima que vazou a informação, e ele diz que fez isso para ajudar Enochi a ficar com Yu. E se Himari realmente gostasse dele, teria ido a Tóquio, pois ele estava disposto a largar tudo por ela. Mas ela não fez isso, então não é uma ameaça para eles. Yu vai até a casa de Himari para estudar e no caminho ela diz que ficarão sozinhos, pois seu irmão está trabalhando. Yu fica nervoso, mas ao chegar na casa de Himari percebe que foi tudo uma brincadeira, pois Hibari está lá. Depois de estudar, Yu vai tomar um banho e Himari abre a porta perguntando se ele quer que ela esfregue as costas dele. Yu fica com vergonha e pensa que novamente ela está brincando com ele, mas ele não vai cair tão fácil. Ele fica sério e diz que ela pode fazer isso. Himari fica com vergonha e diz que vai tirar a roupa. E Yu pensa que isso é muito excessivo. Ela pede para ele fechar os olhos, mas ao sentir as mãos dela, Yu não consegue se conter e abre os olhos, só para ver que na verdade era Hibari que estava esfregando as costas dele. Yu grita e Himari ri dos dois. No banho, Hibari diz que está feliz em ver que Yu e Himari se reconciliaram, pois ela foi muito mimada e ele tinha medo que ela não fosse capaz de pedir desculpas. Mas Yu diz que ela não pediu desculpa, pois não fez nada de mal. Ele que se desculpou com ela. Hibari fica furioso e pede a Yu para dar mais detalhes. Hibari fala com Himari e no dia seguinte ela está chorando. Hibari leva os dois até a escola e Enochi aparece perguntando por que Himari e Yu saíram do mesmo carro. Yu diz que estava estudando durante a noite na casa de Himari e Enochi diz que vai até lá também. Durante a aula, Yu recebe uma mensagem de Enochi perguntando
o que deveria levar para estudar. Yu pergunta se a mãe dela não se importa dela passar a noite com um garoto, mas Enochi diz que a mãe dela sabe que ele é um bom garoto. Himari manda mensagem para Yu e diz que vai contar ao professor que ele está flertando com Enochi. Yu diz que não estava flertando. Himari diz que Hibari não vai aceitar que Enochi vá até a casa deles, pois ele não suporta a irmã dela e não quer o DNA da família por perto. Himari também diz que Yu quer repetir o que aconteceu no banheiro na noite anterior. Yu grita dizendo que não, e o professor briga com ele por estar usando o celular e Himari ri. No intervalo, algumas garotas vão falar com Yu dizendo que sabem que ele faz os acessórios e pedindo que ele faça acessórios para elas. Yu diz que está ocupado com as provas e Makishima aparece dizendo para as garotas deixarem ele em paz. Yu pede ajuda a Makishima para fazer Enochi mudar de ideia, mas Makishima acha uma ótima ideia ela passar a noite com Yu e diz que tem orgulho dela. Makishima acrescenta que Enochi viu Yu e Himari se abraçando no laboratório de ciências no dia que ele presenteou Himari com um anel, e Yu fica desesperado. Himari diz a Enochi que não vão estudar e Enochi fica triste. Vendo como ela ficou triste, Himari diz que os estudos serão na casa de Yu. Yu fica desesperado dizendo que não pode receber as duas na casa dele, mas Himari diz que já avisou Enochi e como ela tem reunião do conselho, os dois ficarão sozinhos até Himari chegar. Yu corre até em casa e limpa tudo, pois seu quarto estava uma bagunça. Quando Enochi chega, ele fica envergonhado, pois ela está muito bonita. Durante o estudo, Yu sai do quarto para pegar uma bebida, e quando volta, Enochi está cheirando a almofada dele. Ele fica com vergonha, mas ela diz que o travesseiro tem o mesmo cheiro das flores, e ela está fazendo isso porque gosta dele. Yu lembra que quando Himari não estava falando com ele, Enochi se declarou pela primeira vez. Enquanto ele juntava as flores para levar a Tóquio, ela ajudou e se declarou para ele. Desde esse dia, ela tem sido mais direta sobre o que sente. Yu se pergunta o que aconteceria se ele não tivesse consciência do que sente por Himari. E mesmo tendo rejeitado Enochi, ela continua tratando ele normalmente. Enochi dorme e quando Yu tenta acordá-la, ela o abraça e ele não consegue se soltar. Nesse momento, Sakura e Himari aparecem e Sakura fica furiosa perguntando como Yu tem coragem de levar uma garota lá, sendo que já tem Himari. Quando Enochi desperta, ela começa a pedir desculpa a todos. Quando Sakura sai, Himari pergunta se eles não se incomodam de Sakura insinuar que Enochi gosta de Yu, mas Yu conta a Himari que Enochi já se declarou para ele algumas vezes. Himari fica em choque. Yu conta que rejeitou, mas ela continua tratando ele normal. Enochi diz que não tem direito de ficar chateada. Makishima disse que ela deveria se esforçar, então ela está fazendo o seu melhor. Não quer tirar o lugar de Himari, quer ser a número 1 para Himari e para Yu. Ela pergunta se pode ajudá-los nas vendas e eles aceitam. Na volta para casa, Hibari briga com Himari e diz que ela aceitou a pior pessoa possível na equipe, e se não for sincera, vai perder Yu para Enochi. No dia da prova, Yu consegue tirar 10 e o professor briga dizendo que ele deveria ter feito isso desde o início. Chega o verão e os estudantes começam a usar uniformes novos. Yu tenta se manter calma ao ver Himari com seu uniforme de verão, mas ela começa a zombar dele. Yu pede para que ela não diga coisas provocativas ou as pessoas vão começar a comentar. Com seriedade, ele diz que podem pensar que eles estão namorando, o que faz Himari corar e perguntar se ele gostaria de namorar com ela. Ela se aproxima bastante e Yu fecha os olhos esperando um beijo, mas Himari bate na testa dele. Ele faz o mesmo e ela comenta que ele está entrando na fase rebelde. Fora da sala de aula, Yu planeja uma reunião já que Enochi não terá ensaio. Quando ela aparece, Yu fica envergonhado ao vê-la com o uniforme de verão. Durante a reunião, duas garotas se aproximam querendo comprar acessórios personalizados. Uma delas quer uma peça que combine com a do namorado. Yu pensa que seria uma boa experiência fazer algo para um casal, mas se preocupa com o preço. Himari avisa que os acessórios são caros. Enochi sugere que mais pessoas podem se interessar agora que sabem que Yu é o criador. Embora Himari brigue dizendo que ele vai ficar popular entre as garotas, reconhece que pode ser bom para a loja. Dias depois, Yu termina o acessório. Ao ver o casal, ele pensa que é bonito ver pessoas apaixonadas. Logo, mais pessoas começam a encomendar peças mesmo com preços altos. Em uma nova reunião, Yu está exausto de tanto trabalhar. Himari oferece o colo para ele dormir enquanto esperam Enochi. Deitado, Yu pergunta se ela odeia o amor. Ela responde que sim, e ele pergunta por que então ela pediu um acessório romântico. Himari diz que achou de Enochi bonito. Yu reflete que antes não se importaria se Himari estivesse saindo com alguém, mas agora
agora não suporta a ideia de perdê-la. Ele quer que ela seja só dele e por isso precisa se esforçar para estar à altura dela. Enquanto ele dorme, Himari pensa que Yu mudou, que agora há uma paixão em seus olhos. Ela pensa que detesta o amor porque as garotas apaixonadas afastam ela de Yu, mas ela sente que o amor que tem por ele faz ela muito feliz e que está vivendo os dias mais felizes de sua vida. Na escola, Makishima conversa com Yu e diz que vai pedir desculpas adiantado, pois se as coisas saem como ele está planejando, talvez Yu sinta um pouco de dor emocional. Yu pergunta se Makishima quer tanto assim ajudar Inochi, e Makishima diz que deve isso a ela. Algum tempo depois, um professor chama Yu para conversar e diz que os pais de uma aluna estão reclamando de um acessório que ele fez, e alegam que Yu obrigou a garota a comprar o produto por um alto preço. Yu diz que tudo foi acordado com antecedência e que a garota já sabia qual seria o valor da peça. O professor diz que vai precisar ver o assunto com outros professores e agora só precisam esperar. Yu não deve fazer nenhuma peça até que a questão seja resolvida. Uma garota começa a reclamar com a amiga porque um dos rumores era que as peças de Yu poderiam trazer o amor até você, e a garota comprou na intenção de conseguir namorar com o garoto que gostava. Porém, ela foi rejeitada e está furiosa, dizendo que foi enganada por Yu. Ela lança o acessório longe e Yu vê tudo. Himari avança na garota e diz que a peça deu muito trabalho para ser feita. A garota vai embora e Yu, incrédulo, pega a peça do chão e pensa que nem sempre o amor é algo bonito. E perceber isso fez ele se sentir desprezível. Os professores conversam com Sakura e dizem que Yu pode fazer os acessórios, porém eles precisam dar uma resposta aos pais que querem a devolução do dinheiro. Yu conversa com Makishima e diz que já sabe porque ele se desculpou antes. Makishima diz que Yu pode bater nele se quiser, mas Yu diz que isso não mudaria nada. E é impressionante o quanto Makishima se esforça para ajudar Inochi. Yu diz que talvez Makishima tenha conseguido o que queria. Yu pega uma caixa com os acessórios que os clientes devolveram e está muito desanimado. Himari diz que deveriam sair para mudar os ares e pensar em novas peças, mas ele diz que está pensando em só voltar a fazer acessórios depois de se graduar, pois ele fez mal em tentar empreender sendo um estudante. Himari diz que ele não pode parar, mas Yu diz que não será para sempre, será só por um tempo. Ela diz que não vai aceitar isso, e Yu pergunta se ela acha que ele só tem valor se criar acessórios. Himari diz que não é isso, mas é o sonho deles. Porém, Yu diz que abrir a loja é o seu sonho, e ninguém pode obrigá-lo a fazê-lo. Himari sai chateada dizendo que já entendeu. Em casa, Himari está frustrada e Hibari diz que era justamente disso que ele estava falando quando disse que ela tinha que ser sincera. Ela expôs para Yu seu desejo de que ele continue fazendo as peças, e agora Yu precisa tomar uma decisão. Ela, como melhor amiga, precisa decidir o que vai fazer por ele. No dia seguinte, Yu pede desculpa para Himari e diz que exagerou, mas ela diz que se ele realmente vai parar de fazer os acessórios, ela vai parar de ser amiga dele, pois aquele sonho é dela também, e ele não pode pisar nos sonhos dela assim. Ela não vai ficar parada como Inochi, ela vai seguir mesmo sem ele. Nos dias que se seguem, Himari não fala com Yu e sempre vai embora rápido da escola dizendo que tem um compromisso. Enquanto isso, Inochi aproveita para se aproximar mais de Yu, inclusive vai na casa dele para jogar, mas também dá um sermão nele sobre ele estar se divertindo jogando. Mas ela sabe que isso não diverte tanto ele como fazer acessórios. Yu tenta reclamar dizendo que é incômodo ela tocar nesse assunto, mas Inochi fica feliz em ver que ele fala esse tipo de coisa perto dela, e diz que já está se aproximando de Himari. Yu mostra o quarto dele para Inochi e mostra que fez brincos para Himari. Ele diz que começou a se perguntar o que estava por trás da paixão de criar acessórios. Ele diz que descobriu que na verdade fazia os acessórios para ter Himari perto, para não perder a primeira amiga que ele teve. Isso fez ele ter raiva de si mesmo e pensar que estava enganando os clientes. Por isso ele não quer fazer mais peças. Inochi bate nele e diz que se as peças fazem as pessoas felizes, isso é o que importa. Ela diz que vai apoiar ele independente do que ele escolher e pergunta se ele prefere ela ou Himari. Yu pensa que se ficasse com Inochi, com certeza teria uma vida feliz, mas seria uma vida sem Himari. Então ele diz que prefere Himari, mas isso não desanima Inochi. Yu vai falar com Himari e ela conta que mentiu sobre Tóquio, mas Yu diz que isso não muda nada, ela segue sendo a pessoa mais importante para ele. Himari se molha para não mostrar que está chorando e diz que vai continuar ali, e ele deve falar quando voltar a fazer acessórios, e os dois se reconciliam. Por errar, a irmã de Inochi chega de viagem e diz a Makishima que veio para repreender o garoto que sujou o nome de sua família. Makishima pede para participar. Em um flashback, Yu recorda que no ensino fundamental tinha outro amigo além de Himari. Porém, quando o Natal estava se aproximando, esse amigo pediu para que Yu deixasse ele e Himari sozinhos por um tempo. Então, Yu resolveu deixar os dois
dois se encontrarem enquanto ele ficava em uma exposição. Ele queria que Himari não odiasse o amor, queria que os dois fossem felizes, e pensou que isso era o melhor a fazer. Mas logo, Himari apareceu na exposição e disse que o garoto só estava usando Yu. Usou Yu para se aproximar dela e se declarar. Na exposição, ela vê que tem uma decoração feita com girassóis, e diz que Yu fez para ela, já que o nome dela quer dizer girassol. Yu nega, mas na verdade pensa que é isso mesmo. Na linguagem das flores, os girassóis querem dizer só tenho olhos para você. Na escola, Himari tenta se aproximar de Yu, mas ele está distraído no celular e não dá atenção para ela. Mas ela não se rende e diz que deveriam passar a noite juntos. Isso faz Yu finalmente olhar para ela. Ele diz que não podem fazer isso e fica envergonhado. Mas logo, Enochi aparece, segura a mão de Yu e o leva para longe. Antes de ir, ela diz a Himari que tem interesse em passar a noite a três. Himari fica incrédula. Enochi pergunta se Yu gosta de Himari e ele diz que não sabe ao certo, porém está mais concentrado em abrir sua loja do que no amor. Mais tarde, Himari chama ele para comprar um biquíni e ele pede ajuda de Enochi. Ela fica chateada dizendo que ele quer vê-la usando o biquíni, mas ele diz que não é isso, certamente Himari vai rir dele e ele precisa da ajuda dela. Enochi diz que tem ensaio e Yu vai ter que resolver sozinho. Yu vai sozinho com Himari, porém ela provoca muito ele e ele foge porque não aguentaria vê-la de biquíni. Quando ele chega em casa, descobre que tem visita. Kureha está lá e conta que Himari ia se unir à mesma agência que ela faz parte. Porém, ela desistiu na última hora. Ela já tinha pagado todos os gastos para Himari viajar, mas no fim, ela desistiu. Então Kureha quer que Yu convença Himari a se unir à agência e vai pagar muito bem por isso. Yu diz que sua amiga não é um objeto e o sonho é deles, não faz sentido ele abrir a loja sem ela. Kureha diz que Himari tem talento e está desperdiçando ficando ao lado de alguém medíocre como ele. Kureha diz que sabe que Yu gosta de Himari e se ele quiser pode ir junto para Tóquio, mas vai ter que abandonar seu sonho. Yu fica confuso, pois sabe que seria uma boa oportunidade para Himari, mas nesse momento Hibari aparece para salvá-lo. Yu descobre que ele e Kureha já foram namorados e Kureha faz chantagem para Hibari não interferir e ele fica desesperado. Por fim, Kureha e Yu fazem um trato. Se Yu fizer uma peça que impressione, ela vai mudar de opinião, esquecer Himari e a dívida dos gastos que foram feitos. Mas se Yu perder, ela usará a dívida para chantagear Himari e levá-la a Tóquio. Yu decide que sua peça será sobre as lembranças do verão. Então ele se reúne com Himari e Enochi para pensarem em que tipo de peça poderiam fazer. Porém, as ideias de Himari são sempre obscenas, enquanto Enochi diz que não se importa com que tipo de lembrança seja, contanto que seja com Yu. Como a reunião não é muito produtiva, o grupo resolve ir até a praia para tirar fotos e ter ideias para a nova peça. Mas mesmo assim, Yu sente que tem algo faltando. Então ele resolve ir até a escola de arranjo floral que ele frequentava quando era mais novo. Lá, as garotas conhecem a professora que está jogando com alguns alunos e foi a mesma pessoa que ajudou Yu a fazer a nova peça de Himari. Yu pede para ver algumas fotos e Enochi descobre que Himari costumava fazer aula junto com Yu de vez em quando. A professora comenta que antes Himari tinha cabelo longo e era bonito, mas parece que Yu prefere ela de cabelo curto. Himari começa a dizer que Yu está apaixonado por ela e ele nega desesperadamente, dizendo que todas as pessoas dizem que o cabelo dela é mais bonito curto. Ouvindo isso, Enochi diz que vai cortar o cabelo, mas Yu diz que ela não precisa fazer isso. Vendo a situação, a professora pergunta se eles não querem fazer um arranjo, pois certamente Yu vai ter mais inspiração se trabalhar com as próprias mãos. Yu e Enochi começam a fazer alguns arranjos e Himari diz que só vai observar. Himari pensa que nunca foi boa em criar coisas nas quais ela tenha que usar a criatividade. No geral, ela é boa em tudo, mas nas coisas criativas ela não é boa, e se sentiria mal se Enochi fosse melhor que ela nisso. Himari pensa que quando tinha o cabelo longo, saltou em Yu enquanto ele trabalhava e acabou queimando o cabelo. Yu ficou pedindo desculpas e ela se sentiu mal, então resolveu cortar. Ela se pergunta se Yu teria olhos só pra ela se ela tivesse o cabelo longo como Enochi. Yu decide que usará girassóis para criar sua nova peça, então ele e Himari vão até um festival de girassóis. Enochi não consegue ir, então Yu e Himari ficam sozinhos. Durante a viagem, Himari reclama dizendo que Yu está distante dela, mas ele diz que não é verdade. Himari pensa que agora ele está apaixonado por Enochi e dizem que a amizade entre garoto e garota não pode acontecer quando um dos dois se apaixona. Quando chegam ao local do festival, Yu fica animado e começa a escolher as flores. Himari fica com ciúme porque quando ele se distrai com as flores não dá atenção pra mais nada e para até de ouvir quando ela fala com ele. Então, Himari diz que o ama e que ele deve parar de olhar para as flores e ter olhos só pra ela. Ela vira de costas pensando que Yu estava tão distraído que não ouviu, mas ele escutou, porém ele acha que Himari estava brincando e diz que ela não deve brincar naquele momento, pois eles devem encontrar as flores
flores. Himari, frustrada, sai correndo e pensa que foi sincera, mas mesmo assim os sentimentos dela não chegaram até Yu. Ela arranca a gargantilha do pescoço e se pergunta por que as coisas têm que ser assim. Yu encontra Himari e pergunta o que está acontecendo. Ela entrega a gargantilha pra ele e pensa que não precisa mais disso. Então ela o puxa e o beija. Depois do beijo, Yu fica se perguntando o que Himari sente por ele. Makishima aparece e confessa que Kureha não deixou ele ajudar no plano. Ela gosta de trabalhar sozinha e ainda admite que está apaixonado por ela. Yu fica incrédulo e Makishima diz que Yu precisa focar na criação do acessório. Em casa, Himari fica se perguntando o que fazer em relação a Yu, até que Hibari aparece e diz que está feliz dela ter sido sincera com o que sentia. Yu só pensa em Himari e não consegue se concentrar, até que Enochi aparece e ele descobre que Makishima contou a ela sobre o beijo. Enochi diz que vai ser a melhor amiga de Himari e talvez um dia Himari divida Yu com ela. Yu pensa que essa é a personalidade de Enochi, mas quando Enochi encontra com Himari, bate nela como castigo. Yu diz a Himari que não vai fingir que nada aconteceu, e tem algo que ele quer dizer a ela quando vencer Kureha. Como estão em alta temporada, a casa de Yu vai ficar movimentada e ele não vai conseguir trabalhar. Himari sugere que ele trabalhe em sua casa, pois ela vai viajar, mas Hibari estará em casa. Yu decide fazer uma tiara com rosas e girassóis. Ele termina tudo faltando 3 dias para o fim do prazo. Ele guarda a tiara, mas quando vai olhar novamente, percebe que se precipitou e não deixou as flores secarem completamente, e elas estão murchando. Yu fica incrédulo, mas Hibari diz que vão consertar. Eles compram mais flores e Yu faz uma nova peça. Quando ele mostra a Kureha, ela diz que a tiara é linda, porém não é suficiente. Yu diz que ela está sendo injusta, mas Kureha diz que ele é injusto, pois apresentou para ela uma peça substituta. Ela diz que Sakura contou que a original murchou e depois vai embora. Yu pergunta por que Sakura fez isso, e ela mostra as peças que ele fez para as alunas. Essas peças também murcharam. Ela diz que a agitada vida amorosa dele o desconcentrou. Ele deixa os clientes de lado e prioriza a vida amorosa. Nem nessa situação ele levou as coisas a sério. Se ele quer ser um criador, precisa levar as coisas a sério. Makishima conversa com Himari e diz que ela deveria ir a Tóquio, pois ela vai ficar famosa e assim vai poder promover os acessórios de Yu. Himari caminha com Yu e diz que se for para Tóquio poderá ser famosa e ajudar a promover as peças. Yu pensa que para que possam ficar juntos no futuro, precisam se separar agora. Ele segura a mão dela e pensa que por agora terão que dar adeus ao romance. Enochi conversa com Makishima e pergunta se ele pode impedir Kureha. Makishima diz que adoraria vencer Kureha no seu próprio jogo, mas se fizer isso, Enochi vai perder para Himari. Enochi diz que não quer vencer dessa forma e, além do mais, só estará emprestando Yu a Himari, pois no fim a vencedora será ela. Makishima conversa com Yu e pergunta por que ele não vai a Tóquio com Himari. Yu diz que não pode fazer isso, mas Makishima diz que antes Yu estava decidido a deixar tudo por ela. Ele está acomodado e só se aproveitou de Himari. Yu se estressa e diz que Makishima não sabe de nada. Ele ama a Himari, mesmo que ela não ajudasse em seu sonho, isso não mudaria o que ele sente. Ele joga Makishima no chão e sai correndo para encontrar Himari. No caminho ele cai e pensa que sempre quis que ela olhasse só para ele. Enquanto isso, Himari espera o trem e pensa que só queria estar ao lado de Yu. Ela chora e pensa que só quer ser amada por ele. Enochi aparece e diz que pode ir para Tóquio no lugar de Himari. Porém, em troca, Himari deve desistir de Yu. Certamente ela encontrará alguém como ele em algum lugar. Himari bate na mão de Enochi e pensa que não vai encontrar alguém como Yu. Enochi sorri e diz que Himari sempre tem dificuldade em admitir o que ela mais quer. Himari chora e diz que estragou tudo e que tem que consertar as coisas indo embora, pois Yu está melhor sem ela. Enochi pergunta se ela tem certeza disso, e nesse momento Yu aparece gritando o nome de Himari. Yu pede para ela não ir embora. Ele sempre focou tanto nas flores porque queria compartilhar algo com ela, porém no fim ele queria que ela só tivesse olhos para ele. Himari está a ponto de dizer que ama Yu, porém Kureha aparece e diz que Himari precisa ir pois tem uma dívida. Nesse momento Makishima surge e joga uma bolsa de dinheiro para Kureha, dizendo que a dívida está paga. Ele diz que pegou um empréstimo com Hibari. Então Kureha se chateia e diz que já cansou. Ela entra no carro com Hibari e diz que ele deve levar ela até um lugar onde ela possa reclamar. Todos ficam incrédulos pois estão livres e saem para comemorar. Na volta para casa, Yu diz que está pensando em desistir do sonho de abrir a loja, pois Sakura tinha razão. Ele não estava pensando nos clientes. A loja era um sonho do fundamental, mas eles não podem se limitar a isso. Abrir a loja é parte do sonho dele. O amor, a loja, ele quer tudo isso. Ele pergunta se Himari deixará ele ser egoísta e ficará com ele para sempre. Himari fica envergonhada e Yu zomba dela dizendo que encontrou seu ponto fraco. Yu mostra o anel
anel que fez pra Himari e conta que não teve coragem de falar antes. Mas tem uma semente de tulipa roxa, e as tulipas roxas significam amor eterno. Himari pensa que antes eram amigos, mas agora as coisas são diferentes. Na escola, Himari está regando as flores e Yu aparece agradecendo. Ela pergunta se ele a ama e ele fica envergonhado. Os dois caem no chão e Yu diz que a ama, mas quando estão prestes a se beijar, Makishima e Himari aparecem e estragam o momento. Yu continua fazendo os acessórios e pensa que esses momentos estão longe de acabar. Obrigada por assistir até aqui, me acompanhe para mais resumos e até a próxima. Tchau, tchau!